Olá, irmãos, sejam bem-vindos à continuidade aí da nossa série de estudos na Epístola de Tiago. Então, uma fé viva é o que nós desejamos, uma fé viva que realmente age, é isso que nós temos aprendido nessa série de estudos que demos o nome de Práticas da Perseverança, uma fé viva. Então, que isso seja realmente o fruto em nós mediante tudo que nós temos passado, mas que temos aprendido tanto sobre o que aqueles irmãos estavam passando e as grandes lições que Tiago tem trazido a esses irmãos e até nós também. Vamos relembrar de algumas dessas lições aí. O resumo do que falamos, basicamente, as provações e as tentações, a reação cristã durante a tentação, durante a provação, na verdade, essas tribulações, a prática da palavra, também falamos muito sobre praticar a palavra, e refrear a língua. Então, toda essa série aí, primeira mais teológica, depois com áreas mais práticos, cada vez mais práticos, até chegar à parte do capítulo 2, falando sobre a acepção ou mesmo os favoritismos que nós vimos. Então, mais claramente do que nós falamos, nós vimos que a acepção é algo que Deus não faz. Então, Deus não faz, não é do caráter divino fazer acepção entre pessoas. Ou, como nós vimos sobre a acepção, em julgamentos supérfluos, em julgamentos sem nenhuma pauta justa, fazer esses julgamentos e separar as pessoas, dividir as pessoas e tratar algumas com favoritismo, outras desfavorecidas. Então, essa diferenciação de tratamento, não por algo justo, mas por aparência, é não contemplar a glória de Cristo. Desmerecer uma pessoa por aparência, por elegância, por riquezas, por algo exterior, é totalmente fora e não deve ser algo da Igreja de Cristo. É fora de ser igreja isso. E você enxergar as coisas dessa forma, realmente apreciar a corrupção desse mundo e as riquezas desse mundo como se fossem algum tipo de testemunho de dignidade da pessoa, isso com certeza não é cristão. Se nós tratarmos com favoritismo, como vimos na última aula, tem um perigo muito grande sobre os nossos próprios olhos não terem reconhecido verdadeiramente a Cristo e contemplado verdadeiramente a glória de Cristo. Então, vimos que isso estava dentro do exemplo, dentro da forma que Tiago colocou, praticamente um conto, mas claramente ele falando de aspectos de algo que acontecia sim na igreja. Então, aqueles irmãos dispersos, aqueles judeus dispersos, eles faziam daquela forma. Então, por mais que Tiago está falando de uma situação hipotética, uma hipótese, imaginem que dois irmãos entrem, ele está falando de uma situação que acontece na igreja. E isso é vergonhoso. Tratar um irmão com anel de ouro no dedo, roupas elegantes, brilhantes, muito bem, dar um lugar privilegiado, um lugar apropriado. Ao contrário, ao irmão que vem com vestes sujas e maltrapilho, ele fica de pé ou senta no estrado dos pés. Então, aquela diferenciação, aquele favoritismo, aquele que coloca um no lugar apropriado, outro no lugar de humilhação. Isso é o que Tiago está falando. Então precisamos recapitular um pouquinho mais mastigado isso, porque é continuidade, está dentro desse assunto para os versículos que nós vamos tratar hoje. Então, se nós vamos falar sobre esse assunto, nós vamos considerar primeiramente o versículo 5, desenvolvendo esse raciocínio de que eles estão segregando e tratando com favoritismo os ricos e com desdém os pobres, tratando bem os ricos e tratando mal os pobres. Então, nesse sentido, o versículo 5 prossegue isso dizendo: Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo, para serem ricos em fé
e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam. Então, fazendo algumas separações aí no versículo, para deixar mais martelado ainda na nossa cabeça, ouçam, meus amados irmãos. É interessante essa forma com que ele constrói. Então, começa com o não. Escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo, para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam. Então, esse versículo é maravilhoso. Esse versículo tem uma riqueza contida nele muito grande, muito grande. Esse trecho que nós vamos trabalhar. Então vamos começar pelo mais básico de tudo. Aquele início que trata, ouçam, meus amados irmãos. Então, ouçam, amados irmãos, ele justamente está voltando a uma técnica que nós já citamos e citamos novamente de alertar. Então, esse ouçam, entenda, quando fala ouçam, ouvir, atenção, esse tipo de chamada, ele é muito utilizado na Bíblia e essa utilização geralmente acompanhava momentos de grandes revelações, profecias. Então, é uma forma de você captar, imagina com aqueles ouvintes que eram judeus, então é uma forma de captar a atenção. Então, ouçam, irmãos. Só que esse amados irmãos aí, justamente é aquela proximidade que Tiago sempre se coloca perante aqueles. Então, ele está, mesmo que dando todos esses puxões de orelha, essas instruções, Tiago ainda se coloca como irmão destes. É uma exortação próxima, é uma instrução de igual para igual. Então, essa postura de Tiago conquista muito, é uma postura muito legal de liderança de Tiago, Tiago líder da igreja de Jerusalém, conforme nós falamos. Então, ele mantém uma forma próxima dos ouvintes dele para dar conselhos. Então, ele está chamando pessoas próximas a ouvirem essas verdades. Estes que, porventura, estão diferenciando, ouçam agora. Prestem atenção nisso que eu vou dizer, amados irmãos. Aí ele, não só nesse versículo, mas nos demais, ele fala de uma forma diferente. Ele traz algumas perguntas e dentro dessas perguntas ele usa negativas, são negações dentro da pergunta. Então ele usa não. Então, não escolheu Deus os pobres. Ele fala, não são os ricos que oprimem vocês, não são eles os que arrastam vocês para os tribunais, não são eles que difamam o bom nome que está sobre vocês. Então, não são, não escolheu, não. Essa negativa é muito interessante porque ele está trazendo o argumento agora de uma forma que os próprios ouvintes, que agora devem prestar atenção, respondem, não, obviamente, numa carta, de uma forma reflexiva. Só que essa forma reflexiva, ela traz até vergonha para a atitude desses irmãos. Por quê? Porque a própria resposta que você dá, sim, para todas essas perguntas, faz você refletir se esse sim está fazendo parte da sua atitude, da sua consciência, das suas ações, do seu trato. Então, você responder esse sim é uma forma, sem dúvida, de olhar mais claramente para quem você tem sido. Então, esses argumentos, da forma com que ele coloca com perguntas, se aproximam muito de uma provocação. É a mesma coisa que você chegar para motivar alguém, não era você aquele homem forte, aquela pessoa veloz, então corre lá, então pega aquilo. Então essa forma de trazer a negativa na pergunta, não era você não se diz tal, você não entende tal raciocínio, você não conhece tal informação. Então essa forma negativa é justamente para você falar sim. Então, olhe direito o que você está fazendo.
Está contradizendo o que você pensa, o que você sabe, suas atitudes. Então, é uma forma interessante dele colocar essas perguntas. E a primeira delas, que é a do versículo 5, chega a informação de não escolheu Deus os pobres. Então, primeira informação que nós temos aí, não escolheu Deus os pobres aos olhos deste mundo. Deixemos claro, pobres aos olhos deste mundo. Então, primeiro, quem escolheu? Quem escolheu? Então, dentro desse enredo que Tiago está tratando desde o primeiro capítulo e falando sobre algumas formas errôneas de se pensar ser religioso, ser cristão, e pessoas que da boca para fora então são, mas nas suas atitudes pervertem a verdadeira religião, que é cuidar de quem realmente precisa, quem está em exposição, quem carece da nossa atitude imediata. E trazendo isso, vocês estão fazendo acepção de pessoas, ele continua dentro de um mesmo raciocínio, tratando mal o pobre. Então, ele pergunta, e a primeira questão aí é: Deus escolheu os pobres? Porventura Deus não escolheu os pobres para serem os ricos? Então não foi Deus que escolheu? Então, por que ele frisa essa questão de Deus escolheu? Primeiro, porque se fosse a igreja daquela forma, se fosse a nossa igreja, será que escolheria igual? Se fosse a igreja que Paulo está falando, a igreja daqueles judeus dispersos, a igreja que tem tratado o pobre daquela forma, aquela igreja que bajula o rico, se fosse ela escolher, quem que ela já estaria escolhendo? Os ricos, os cheirosos, os vistosos, os belos, aqueles que têm coisa a nos oferecer. Então a aparência ia ser o método de salvação. Aquele religioso, aquele que a parte externa parece algo, mas a interna é totalmente podre. Então, a escolha por aparência ia reinar dentro desse raciocínio, dentro daquele modo que a igreja está tendo. Então, quem escolheu certamente não foi a igreja. Então, deixa claro que a igreja não faz essa escolha, porque essa escolha, dentro desse enredo de Tiago, seria por apenas uma aparência. Mas também não foi o próprio pobre que se escolheu, não foi ele que escolheu a ele mesmo. Ele poderia muito bem não escolher-se, né, pela sua indignidade, mas também por causa do seu sofrimento, talvez por causa de tantos males que ele sofre, por causa de estar tão expostos a tanto tempo. Pessoas não sofrem, ele sofre. Então eu acredito que eu mereço. Pelo meu sofrimento eu sou digno. E não é. Esse sofrimento aqui nessa terra não torna digno de ir ao céu. Então também não é o pobre que escolhe. Na verdade, quem escolhe o salvo é Deus. Então, bem claramente, Deus escolheu os pobres para serem ricos na fé. Então, quem escolheu é Deus. E a sua escolha tem, então, motivo que é a sua própria glória. Isso nós vemos no relato inteiro bíblico. Todas as coisas acontecem para a sua glória, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória. Então, se nós formos considerar a primeira aos Coríntios, quando Paulo diz aos Coríntios, já nos argumentos iniciais, falando sobre a forma daqueles irmãos, a simplicidade deles, ou a sabedoria principalmente, e que não iniciaram como aqueles irmãos, não foram escolhidos por sua sabedoria segundo as coisas da terra. Então, ele falando deste enredo ali, ele diz nos versículos 27 a 30, a parte A: Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são,
para que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus. O relato bíblico é claro e cristalino. Deus escolheu e ele escolheu os piores. Ele escolheu não por sabedoria, não por riquezas, não por dignidades. Não. E justamente para humilhar os homens, ele escolheu os fracos. Ele escolheu aquilo que não é sábio. Ele escolheu o evangelho de uma loucura, de uma vergonha, de um escândalo. Então, tudo isso que acontece no enredo bíblico mostra que é um Deus que está humilhando os homens nos seus próprios orgulhos. E essa iniciativa é de Deus, essa escolha é de Deus, para que nenhum homem tenha vanglória. Nenhum homem fala, eu que fiz essa escolha porque eu tive um pouquinho mais de consciência que o outro, porque eu tinha um pouquinho mais de lucidez, eu era, nem que seja uma fagulha, mas um pouquinho melhor do que o resto que não fez isso. Não, para que ninguém se glorie, é gratuitamente, é por graça, é por misericórdia. Então, não há possibilidade de glória perante Ele. Então, dessa mesma forma, se nós entendemos isso, que Deus escolheu, e escolheu para a sua glória, não por motivo em si no pobre, em si no fraco, em si na pessoa, mas o motivo é Deus, sem nenhuma dignidade encontrada. Então Deus, com isso, humilha o orgulho dos homens, reduzindo a sua vanglória em nada. Então, esmagando suas aparências e destruindo o valor das suas riquezas, segundo esse mundo. Então, o que ele faz com os homens a partir da sua própria escolha dos pobres para serem os ricos na fé? O que ele faz escolhendo estes, e que é algo conhecido pelos cristãos realmente, é mostrar que eles estão enganados no seu procedimento, pois o próprio Deus mostrou que as coisas não têm essa base, esse fundamento de superficialidade. Na verdade, as coisas de Deus, as coisas voltadas ao seu evangelho e os alcançados por o seu evangelho são principalmente pobres. Principalmente pobres. Então, quem escolheu foi Deus. E esse quem escolheu já nos humilha, porque não foi a igreja, não foi o próprio salvo, mas foi o próprio Deus. Por quê? Porque dependendo desses, apenas o mal viria, mas de Deus apenas o bem vem. Então, para que ele escolheu? Para que ele escolheu? Então, se Deus escolheu os pobres, para que ele escolheu os pobres? Primeiro, para serem ricos na fé. Primeira coisa, escolheu os pobres para serem ricos na fé. Isso é muito importante e faz parte da centralidade do argumento dele. Desde quando nós vimos no capítulo 1 ainda que o pobre deve gloriar-se na sua dignidade quando for colocado em alta posição, como diz, ou seja, quando ele é levado para ser filho de Deus. Então o pobre, o irmão pobre, é glorioso em si mesmo, ou gloria-se em si mesmo, ao notar, ao perceber a sua elevada posição em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, ele não tem nada nessa terra para se apegar, mas se apega na mais das sublimes riquezas, na mais sublime das riquezas, na maior das heranças, que é em Cristo Jesus, que é em ser filho do Rei Supremo e Glorioso. Então, essa dependência só de Deus mostra que a mais rica fé é a do pobre. E, inclusive, nós temos a certeza aí de que a maioria dos salvos é pobre mesmo.
sempre será pobre. Tanto que Cristo deixa bem claro, é muito difícil, e a Bíblia coloca em vários momentos que é muito difícil para um rico chegar ao céu. Tanto que no próprio capítulo 1, em detrimento do pobre, o rico deve se orgulhar justamente na sua queda, em ele perder, em ele ser humilhado. Isso deve ser a postura de orgulhar-se, de gloriar-se do rico, justamente para ele ter um processo de desapego com as coisas que ele mesmo tem. Justamente para ele não confiar nas riquezas deste mundo, essas que a traça e a ferrugem consomem. Então, vamos entender aí que é para serem ricos na fé, serem os protagonistas da fé, serem aqueles que não se importam em ter seus bens levados, não se importam em ter a sua carne ferida, não se importam com esse mundo, mas se importam com Cristo Jesus e que seu nome seja levado. Então, se você apanhar aí essa informação dos mais ricos na fé, eles tinham por prioridade a riqueza não desse mundo, mas a riqueza da glória de Cristo. Então, Deus escolheu os pobres aos olhos deste mundo, pobres aos olhos deste mundo, para serem ricos na fé. Também escolheu para serem herdeiros do reino. E isso é muito importante. Serem herdeiros do reino. Então, este reino que nós entendemos que já foi inaugurado em Cristo, mas ainda há de se revelar em glória e totalidade, na sua infinitude de riquezas. Esse reino que virá ainda e está prometido para nós, esse reino que nós ainda conheceremos em Cristo em sua totalidade. Este reino, quem herdará são estes. Então ele está falando que, olha, para um pobre, o que você tem em seu nome? Quais são os seus bens? Faça sua declaração de bens aqui, o seu testamento para o que você vai passar em herança para os seus filhos. E o pobre pode olhar assim, seu papel já está totalmente preenchido enquanto ele está em branco. Porque eu não tenho nada neste mundo. Pois bem, se alguém preenche frente e verso com todos, mas todos os bens que tem e mal cabe este papel, tem que pegar outro e outros, isso daí ainda não é nada perto dessa herança. Nós pegarmos e escrevermos no mundo inteiro e sairmos com lápis e caneta e canetinha, pincel atômico, tudo que der para marcar e sair marcando todas as paredes, todo o chão, se escrevermos na areia, se escrevermos com fumaça nos céus, nós vamos completar todo o universo, escrevendo o testamento desses herdeiros do reino. E mesmo assim, faltará um espaço infinito. Então nós temos certeza que essa herança não há de se comparar com a herança de toda a criação. Tudo que é finito, tudo que se acaba. Então, tudo que existe no mundo e no universo não contém tudo que há de herdar este pobre, este que crê em Cristo. Então, essa é a nossa herança. Essa é a herança que tem em Cristo Jesus. Somos cordeiros de algo que sequer nós podemos comparar com a maior riqueza que conhecemos. É muito superior e infinitamente superior. Essa é a nossa herança. Então, esse é o maior consolo. Justamente uma demanda que esse mundo não pode, de forma alguma, abranger. É como se fosse um buraco na nossa alma, infinito, que se a gente colocasse o universo inteiro dentro dele, ainda não preencheria o espaço. Mas essa herança preenche o espaço, porque essa herança é infinita e é a glória em Cristo Jesus. Então esse é o consolo supremo das nossas almas, herdeiros do reino. Estamos falando de nós mesmos. Quem somos nós para termos toda essa graça, essa misericórdia? É somente esse Evangelho, é somente esse Deus,
é somente a cruz de Cristo. E esse reino foi prometido aos que amam a Deus. Então esse pobre ainda tem um último para quê? Ele foi também escolhido para amar a Deus. Isso é interessante, porque esse reino está prometido somente aos que amam a Deus. Esse pobre estará lá. Ele é um dos que amam. Então, entendemos que ele foi escolhido para ser um dos que amam. Ele foi separado aí por Deus para ser um dos que, dentro desse reino de amor que é os céus, ele é um dos que ama a Deus. Então, nós temos todos esses privilégios de conhecer não só a essência de Deus, mas sermos participantes dela. Se a essência de Deus é amor, Deus é amor, Deus nos transforma para sermos participantes dessa essência. Nós, então, somos chamados para um reino onde o amor já venceu e seremos participantes desse amor. Nem sabemos a extensão desse amor, a não ser o que nós temos revelado desse amor na cruz de Cristo. E já gera estudos e emoções, louvores e adorações para todo o sempre, desde a história do início da igreja até os dias de hoje. Nunca nessa terra acabarão estudos, louvores, adorações, todo tipo de gratidão e amor jorrando daquela cruz. E nós nem conhecemos tudo. Então nós estamos falando de coisas muito, muito, muito maiores do que a nossa mente sequer pode compreender por inteiro, mas que são belas o suficiente para que nosso coração se derrame em adoração a Deus. Tudo isso na escolha de um pobre. Então este pobre é rico na fé, herdeiro de um reino que é dos que amam a Deus. É para isso que ele foi escolhido pelo próprio Deus. Então, resumindo bastante, tentando trazer mais próximo do que é a pobreza em si, fica esse, não é nem frase, mas é quase um textinho aí, um parágrafo. Se você não tem posses, mora em um lugar simples, com goteiras e ruídos, usa roupas que, por maior cuidado que você tenha, estão desgastadas, como também seu calçado. Suas refeições são bem diferentes dos banquetes que o mundo compartilha em redes sociais. Se, ao pensar nas contas, seu alívio se baseia na possibilidade de você pagar todas elas este mês. Mas, em meio a tudo isso, se você crê verdadeiramente no nome de Jesus, você é tão rico, completo e transbordante como nenhum imperador que este mundo já viu, pois o próprio Deus te escolheu para herdar seu reino. Se este não é o consolo suficiente para a alma de alguém, é porque não existe aí um senso verdadeiro do que é a verdade. Não existe aí um olho aberto para entender a beleza do que é o Evangelho. Não existem ouvidos que consigam ouvir. Não existe um coração de carne, mas sim um coração de pedra. Então, o que nós temos perante uma lembrança dessas, que esse texto de Tiago vem nos trazer, de que o próprio Deus escolheu os pobres deste mundo, pobres aos olhos deste mundo, mas na verdade ricos na fé, ou seja, herdeiros do próprio Deus, herdeiros de um reino de amor, herdeiros de um reino dos que amam a Deus, prometido a estes que amam. Estes são os pobres. E gloriosamente nós somos participantes deste reino. E o texto prossegue em Tiago 2, 6 e 7, dizendo: Mas vocês têm desprezado o pobre.
Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles os que os arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Primeira frase, já bem densa. Se nós estamos falando de uma maneira tão especial, ver o pobre assim como um irmão nosso, então, ou como nós mesmos, este pobre que tem a herança do reino prometida, e saber que a igreja, Tiago está escrevendo à igreja, aos irmãos, e saber que vocês têm desprezado o pobre, essa frase martela a nossa alma. Não são os ricos que oprimem vocês? Então, primeira coisa aí, primeira situação, eles oprimem. Não são eles que arrastam para os tribunais? Segunda, arrastam para os tribunais. E não são eles que difamam. Então, como terceira, esse difamam. O bom nome que sobre vocês foi invocado. Essa primeira frase, a martelar, bem pesada mesmo essa frase. Primeiro, se nós estamos falando, vocês têm desprezado o pobre, entendam que é desprezar. Desprezar é do contexto aí, está desprezar na NVI, em outras pode estar menosprezar, alguma coisa mais nesse sentido, outra palavra, mas o principal significado é desonrar. Desonrar ou também chega a ser insultar. Temos essa mesma palavra no grego aparecendo em outros livros da Bíblia e na NVI também é traduzida como maneira humilhante. Maneira humilhante. Vocês têm agido de uma maneira humilhante para com o pobre. Ou vocês têm feito o pobre sofrer vergonha. Então, é terrível isso. Terrível. É uma humilhação. E isso é o ápice da desumanidade. É algo terrível mesmo. Que eu não estou falando só para a igreja. O mundo mesmo. O mundo se escandaliza com isso. Isso vocês sabem. Se alguém for visto, filmado hoje em dia e viralizar isso nas redes sociais, de alguém humilhando um pobre, o próprio mundo o odiaria. Que isso é terrível. E como que isso pode ser dito a uma igreja? Vocês têm desprezado o pobre. Só que a diferença é que, por mais que o mundo condene esse tipo de situação, é uma condenação hipócrita. Porque nós sabemos que o mundo tem suas próprias contradições e seus males, e oculta os seus males, e às vezes nem oculta, mostra a todos, e não entende seus males, e não entende o que é o mal em si, ou a moral de uma forma clara, porque eles estão longe e cegos, tal como nós éramos. Mas nós cristãos, se estamos fazendo isso, não é por falta de avisos, mas sim por falta do Espírito Santo de Deus agindo em nossa vida. Porque isso é muito sério. É muito sério. Então, como essa frase nos fere? Vocês têm desprezado o pobre. Imagine por um segundo se Deus fala isso para nós. Nos acusa disso. Vocês têm desprezado o pobre. Depois de falar sobre tudo isso que disse sobre o pobre, falado sobre a situação hipotética dos dois entrando na igreja e sendo tratados com diferença, falando sobre o pobre ser escolhido pelo próprio Deus Todo-Poderoso ao quem nós servimos. E aí fala, e vocês têm desprezado o pobre. Então ele dá o diagnóstico forte e sincero sobre aqueles irmãos. Então isso é muito sério e deveria nos ferir, realmente nos deixar atentos às nossas próprias atitudes. O que nós temos feito? O que eu tenho feito? Eu vou considerar os irmãos, eu vou considerar a igreja, eu vou considerar o pobre. O que eu tenho feito? Qual é a minha postura? O que eu faço? Apenas me isolo, eu não ligo, minhas consciências
a minha consciência está tranquila, não tenho feito nada e não me preocupo. Você tem desprezado o pobre, é a frase que deve martelar na sua cabeça. Que isso realmente não apenas seja uma informação de reflexão, como o próprio Tiago está trazendo muita sabedoria para a gente, falando, não seja você aquele que para refletir. Lembra do versículo? Como alguém olha no espelho. Depois vai e logo se esquece da sua aparência. Mas que você, ao refletir, já se corrija. Já se corrija, porque você vai se esquecer disso. Então, que a nossa reflexão sobre isso é que essa frase aqui nos traga uma alerta. Nós temos desprezado o pobre, e se corremos esse risco, já se corrija agora. Já se corrija agora. Que nós, de joelhos no chão mesmo, oremos para que não sejamos nós estes. Não sejamos nós os que desprezam o pobre. Então, lembremos, tem um tratamento diferenciado nessa igreja. A situação desses irmãos era de injustiça econômica. Lembre-se disso. A tribulação, as provações deles, basicamente eram de injustiças contratuais e de salários e tudo mais. Mas o que nós temos visto, que dentro das sinagogas a situação era de bajular ricos e desprezar pobres. Então há uma incoerência muito grande que começa a ser acusado agora por Tiago. Então ele diz, por mais que Deus escolheu os pobres, vocês desprezam os pobres. Essa é a contradição entre o pai e os filhos. Essa é a contradição. Será que são verdadeiramente filhos? Esse é o ponto de reflexão. Vocês desprezam pobres e bajulam ricos. Só que os ricos, primeiro, oprimem vocês. Oprimir mesmo, de investir todo o seu poder contra uma pessoa, em oprimi-la. Observação, essa palavra aparece no grego 2 vezes. Uma é atribuída aqui para os ricos oprimindo aos pobres, outra vez é colocada como Satanás oprimindo. Satanás oprimindo. Então é uma palavra duríssima sobre o que aqueles ricos faziam com os pobres. Mas esses pobres, na verdade, não são aqueles pobres, são a igreja mesmo, que não está tratando de pessoas riquíssimas na igreja. Mas sim, são pessoas que, vamos dizer, intermediárias nessa escala de rico e pobre que estamos fazendo aqui, que padecem as suas necessidades, mas mesmo assim não se compadecem dos pobres. Se está um pouco abaixo dele, já não serve. Se está acima dele, está oprimindo ele, mas a gente parte aí desses ricos, vamos bajular, porque a gente também quer ser rico. Então, porque a gente quer ser favorecido, porque a gente quer... É isso que não se entende nesse texto, que Tiago está deixando isso claramente uma contradição desses irmãos. Então, os ricos, primeiramente, eles oprimem vocês. E essa opressão ele vai deixando cada vez mais indícios de como isso é feito. Primeiro, ele falou que oprimem. Segundo, ele falou, eles arrastam vocês para os tribunais. Aí a situação está mais agora para o âmbito jurídico. Vocês são levados para serem julgados por estes ricos, por algum entrave contra estes ricos. Então vocês são levados por eles aos tribunais. Então tem duas coisas principais que que surgem como sugestões. Por que eles estão sendo julgados? Por que estão sendo, vamos dizer aí nas palavras de hoje em dia, sendo processados? Primeiro de tudo, esses irmãos têm sido processados por dívidas. Então, eles estão em dívidas e aí esses ricos querem que eles virem escravos, lembrando da cultura aí grega, romana. Há duas formas principais de se tornar um escravo, né? Ou você tem dívidas o
suficiente para você falar, olha, eu vou pagar essas dívidas me oferecendo em servidão, em escravidão, e você vira um escravo, ou em uma guerra, você é capturado e aí você vira escravo, ou você morre na guerra, não vamos te matar, você virará escravo, e aí você volta da guerra que você perdeu, que a sua aldeia foi tomada, a sua cidade foi tomada, a sua nação foi tomada, você volta como escravo. Então, ou dívidas ou guerra. Então, dentro disso, pode ser que eles estavam conseguindo a escravidão destes irmãos da igreja, virando servos, escravos. Por isso que a Bíblia traz tantas instruções para escravos. Porque escravos não apenas já existiam e se convertiam, como irmãos também viravam escravos. Então, mesmo como escravos, têm suas obrigações. Era algo, naquela época, legal perante a lei, não defendendo a escravidão de forma alguma, mas existia, então deveria ser tratada, e por isso tinha escritos e orientações aos escravos que eram cristãos. Inclusive, era de submissão e bom, um portar muito bom, mesmo escravos. Então, a Bíblia traz essas orientações. Então, poderia ser essa situação de tribunal, de dívidas, ou talvez até traição a César. Nos mesmos moldes ou parecidos aí do que acusaram a Cristo Jesus, querendo se colocar como rei, e eles falam, não temos rei, senão César, né? Os próprios judeus falando um absurdo desse. Então, poderiam acusar os cristãos, poderiam acusar estes irmãos de terem uma adoração que não é uma adoração ao imperador de Roma, da mesma forma com que Cristo foi acusado. Então, de louvarem a um rei Jesus que não é o rei de Roma, que não é o imperador. Então, sendo assim, eles poderiam ser acusados pelo seu cristianismo também. Então, são as duas maiores hipóteses aí. Então, eles eram oprimidos, arrastados para o tribunal, e ainda, como último ponto, os nomes deles eram blasfemados. Que nomes? O nome que foi colocado acima de vocês, né? O bom nome sobre vocês. Então, a sugestão principal aí, que nós temos nome como justificados em Deus, nomes que nós temos como adotados por Deus, ou nomes que nós temos como parecidos com Cristo. Esses foram chamados de cristãos. Então, esse bom nome de seguidores de Cristo, esse bom nome de cristãos, ou de justificados em Cristo, ou de remidos pelo próprio Deus, pelo sangue do Cordeiro, esse nome que vocês têm como igreja, como irmãos, como herdeiros, esse nome tem sido blasfemado por eles. E essa blasfêmia também é algo que os ricos têm feito de terrível para com esses irmãos. E torna bem mais viável essa interpretação de que esses tribunais eram acusações de traição a César, falando que os cristãos, na verdade, são desordeiros da paz, da lei e da moral pública daqueles homens, daquelas civilizações que simplesmente odiavam cristãos. Então, nós temos como maiores inimigos do Evangelho não os pobres, mas os ricos, nesse enredo em que Tiago está escrevendo. E se nós temos estes ricos como os maiores inimigos, como é que esses irmãos ainda assim tratavam o pobre com desprezo e bajulavam ricos? Para vocês entenderem, para nós entendermos ainda mais que, independente da situação, nós tendemos aos mesmos erros. A nossa situação é tender aos mesmos erros. Em vez de cuidar para que todas as pessoas ao nosso redor sejam mais ricas do que se pode ser nessa vida ao crer em Cristo, nós corremos o severo risco de, encantados pelas paixões e riquezas deste mundo, apenas tratemos bem os nossos chefes, apenas tratemos bem o rico, apenas sejamos
os grandes bajuladores pensando em benefícios próprios. Não sejamos assim como igreja, mas que todo aquele que ingressar em nossas reuniões ou cruzar conosco no nosso dia a dia, nós apresentemos o Cristo no lugar mais confortável que essa pessoa possa ouvir desse nome que pode remir toda a alma. Deus abençoe. Termina aqui esta nossa aula e continuamos na próxima. Fique com Deus.